Buenas tardes, amigos de República Dominicana, de la ciudad de Santo Domingo, de outras cidades. É um grande prazer estar com vocês acá neste curso para diplomados que estão se especializando em medicina regenerativa. Meus agradecimentos a Dr. Saldanha Matar pela invitação. Eu sou Marcos Brito, sou um ortopedista, faço a coordenação de assistência de nosso ambulatório de ortopedia regenerativa no Hospital Clementino Fraga Filho de la Universidade Federal de Rio de Janeiro. Fui invitado por Dr. Saldanha Matar para falar um pouco sobre PRP, que é minha maior competência naquilo que estudo mais, e tomei a liberdade de invitar alguns colegas que trabalham comigo no ambulatório, Dr. Ronaldo, que vocês já tiveram na primeira aula, esta é a segunda classe. Depois, vocês terão uma classe com o Dr. Paulo Randan e, finalmente, a última classe com o Dr. Arthur Menegassi, que é professor da universidade e faz toda a coordenação de ensino junto com a Faculdade de Medicina. Nós somos um grupo grande, temos várias pessoas, alguns são mestrandos, outros doutorandos. Depois, se algum de vocês tiverem interesse em fazer um pós-grado aqui no Brasil, temos uma forma de ajudá-los com um programa da universidade que tem uma forma de internacionalização do conhecimento. Mas nesta classe falaremos um pouco especificamente sobre o plasma rico em plaquetas. E a primeira coisa que me gostaria de falar com vocês é se temos um conceito ou se são vários conceitos. Por que esta diferença? Porque o plasma rico em plaquetas é um produto biológico. E sendo um produto biológico, não é sempre o mesmo. Há diferenças, há cambios de preparação, há cambios no produto que se retira, ou seja, como está o paciente. Tudo isso faz um câmbio no produto que vamos aplicar. Ele é usado principalmente para promover a cicatrização e acelerar a reparação tecidual. Acredite que vocês já tiveram uma classe falando das diferenças entre o que é uma cicatrização, uma reparação, uma substituição. Então, não entrarei em detalhes sobre isto. O que devemos esperar de um produto biológico como o PRP? A função primordial de las plaquetas são a hemostase, a coagulação da sangue. Porém, dentro de las plaquetas, há uma série de substâncias que são muito importantes para o início do processo de cicatrização. Os grânulos densos, que contêm ADP, ATP, serotonina, cálcio. Os grânulos alfa, que são ricos em fatores quimiotáxicos, fatores de crescimento e citocinas moduladoras, como vocês tiveram a oportunidade de ver um pouco em la classe de professor Ronaldo. Temos também os lisosomas. Plaquetas também têm lisosomas, que contêm microRNA. Estes microRNAs modulam a resposta de diferenciação de células em condrócitos, osteócitos, miócitos, e provavelmente no futuro
teremos cada vez mais uma terapia direcionada individualmente, para que tenhamos uma resposta mais exata. Hoje usamos um produto grande, que é o PRP. PRP é uma concentração de substâncias. Porém, penso que no futuro teremos ainda uma separação maior e teremos resultados mais específicos e melhores. As plaquetas estimulam o processo regenerativo mediante ação local direta e é muito importante sinalização, ou seja, ao colocarmos as substâncias, há um envio para outro ponto que vai ser uma chamada de células, que estas novas células farão a reparação do tecido. A concentração desses fatores de PRP em pequenas quantidades proporciona ao organismo exatamente estes fatores que podemos chamar de fatores indutores, que promovem o recrutamento de células mesenquimais. E o que o PRP induz em los tecidos, em los tejidos? Em la articulação, o PRP regula negativamente a interleucina 1 beta, é responsável pela degradação do cartílago, ou seja, há um efeito imediato local de barrar, de diminuir a degradação da cartilagem. Se pensávamos solamente nisto, isto já seria um benefício, mas temos mais. O PRP rege propriedades mitogênicas e quimiotáxicas e também de proliferação, influindo positivamente na atividade dos condrócitos. Ou seja, o PRP é um agente muito forte para produzir a reparação de los condrócitos. Ele aumenta a expressão de colágeno tipo 2 e das agreganas e aumenta a síntese de matriz extracelular. Isto causa uma estimulação de cicatrização de feridas em pacientes com úlceras crônicas. Hoje, o PRP provavelmente é o melhor tratamento para heridas crônicas em pés de pacientes diabéticos. A primeira pergunta que vocês devem fazer quando se vão preparar o PRP é um produto biológico? Lo que estamos produzindo na verdade, PRP? Há diferenças de produto quando nós ponemos leucócitos juntos? Há alguma diferença quando há glóbulos rojos dentro da preparação? Este produto que nós iremos injetar na articulação é os mesmos que devemos injetar fora da articulação? Há alguma diferença em la qualidade das plaquetas no produto que injetamos? Basta produzir PRP e sempre estaremos injetando PRP? Há um volume e uma quantidade mínima de plaquetas que devemos injetar? Essa é uma pergunta muito importante. Está acá em negrito, porque é muito importante, é uma das mensagens chaves desta apresentação, dessa classe. As plaquetas ativadas em forma de gel têm propriedades diferentes? Para responder a essas perguntas, ou seja, como devemos fazer para responder perguntas de ciência, devemos sempre cercar a buscar as respostas em artigos científicos. Então, vamos fazer isto. Isto é uma búsqueda feita em junho de 2025, como 1,5 e meio
45 dias aproximadamente. Temos 23.000 artículos, 24.000 artículos, produzido desde 1954. São muitos artículos, não podemos ler todos. O que hacemos nós? Primeiro, depois de uma busca general, hacemos filtros. No primeiro filtro, provavelmente dos mais importantes, é buscar por ensaios clínicos. Então, aplicamos no primeiro filtro. Então, aplicamos um filtro de 35.000 artículos, vemos para 1.500. É mais fácil, mas mesmo assim é muito difícil para ler todos. Então, aplicamos outros filtros. Esse podemos fazer filtros por tempo. Por exemplo, buscar o que foi produzido no último ano, nos últimos 12 meses. Então, com isto, é um pouco mais fácil para fazer a pesquisa. Depois, se pode fazer uma pergunta um pouco mais direta e não usar somente uma palavra genérica como PRP. Você pode colocar outros termos para fazer uma pesquisa um pouco mais direta. Mas lembre-se, é muito importante usar várias opções, porque algumas voltas o pesquisador coloca no título uma palavra diferente daquela que vocês estão buscando, mas eventualmente aquele artículo é o mais importante. Vamos tentar responder algumas das perguntas que hacemos arriba. Há alguma diferença no produto quando agregamos leucócitos? Sim, há. Se injetamos os leucócitos intraarticulares, esses pacientes podem apresentar uma reação inflamatória, semelhantes a uma artrite sépticas. Nós chamamos esta reação de flare. Esse é mais comum quando hacemos uso de leucócitos dentro da articulação em pacientes meta-inflamados. E não é o objetivo desta aula, mas é importante que vocês tenham uma noção de que os pacientes meta-inflamados são aqueles com alta graça de tecido adiposo branco. São aquele tecido que está na pança, na barriga, no abdômen. O tecido dentro do abdômen é o tecido adiposo branco. Esse tecido ele é rico em macrófagos M1, que são macrófagos muito inflamatórios. Então, se o paciente tem diabetes, tem pré-diabetes, tem síndromes metabólicas, tem insulina alta, tem uma hemoglobina glicada alta, esses pacientes são meta-inflamados. Então, o produto que vocês sacam e injetam se contém leucócitos, vocês estarão ponendo leucócitos muito inflamatórios dentro da articulação. Então, uma das regras para ser ortopedia regenerativa, medicina regenerativa, é olhar o paciente como um todo, mirar o paciente como um todo e ver se está bem, a biologia está bem. Porque se o paciente biologicamente não está bem, e se saca sangue ou se saca tecido adiposo para fazer células mesenquimais de tecido adiposo ou medula hematopoética, estará sacando um tecido inflamatório. Ao colocar tecido inflamatório em outro ponto do organismo, vocês irão causar muita inflamação, muito dolor, e algumas vezes não vai funcionar. Então, é importante sempre ver o estado metabólico de todo o paciente.
antes de pensar em fazer tratamento com ortobiológicos. Já os pacientes que não estão meta-inflamados têm muitos macrófagos M2, que são macrófagos anti-inflamatórios. Esses macrófagos são buenos. Portanto, é muito importante evitar o uso de PRP com leucócitos em pacientes em síndrome metabólica. Um pouco de noção de los macrófagos M1 e M2. Os macrófagos M1, ou classicamente macrófagos ativados, são um tipo de macrófago que tem um papel crucial na resposta imune. Eles são muito fortes contra bactérias, vírus, e promovem uma inflamação intensa. Eles fazem isso através de liberação de citocinas pró-inflamatórias. Já os macrófagos M2 são macrófagos que podem ser conhecidos pela função de redução da inflamação. São macrófagos que vêm no processo de reparação, não no processo de indução de inflamação. É um processo um pouco mais adelante. Eles promovem a cicatrização tecidual. Esses macrófagos são muito buenos para a medicina regenerativa. Se caracterizam por la expressão de los marcadores IL-10 e alginase e CD163 e produzem substâncias que contribuem para a reparação tecidual. Então, sempre pensar como está o metabolismo. Esse paciente tem muitos macrófagos tipo 1, se tem, não usa leucócitos no PRP. Esse paciente está bem, não tem graça em abdômen, é uma pessoa, um esportista, está bem, tem uma alimentação muito boa, os parâmetros de sangue estão buenos, então se fará um tratamento periarticular, o uso de leucócitos é uma boa opção. Portanto, a pergunta, a preparação que contém leucócitos sempre contém glóbulos rojos? Esta é uma contaminação beneficiosa ou prejudicial? Alguns autores consideram isto uma contaminação, outros utilizam de forma rotineira. Nós não temos regras. Vou passar para vocês o que hacemos em GOR, no nosso grupo de ortopedia regenerativa. As preparações intraarticulares nós realizamos sem leucócitos. Já conhecemos a preparação para tratamento periarticular das tendinopatias, dos problemas insercionais pericapsulares, se, e nesse caso, usamos leucócitos. E quando hacemos a preparação com leucócitos, sempre tem um pouco de glóbulos rojos. Existe alguma diferença de quantidade de plaquetas no produto que injetamos? O efeito biológico será diferente dependendo desta concentração? Esta é uma pergunta para mim muito importante. Esta pergunta foi a motivação para estudar as plaquetas e hoje desenvolvo minhas pesquisas de doutoramento exatamente estudando a concentração de plaquetas no produto que injetamos. As preparações com baixas concentrações de plaquetas têm resultados similares a placebo. Ou seja, é muito importante ter no mínimo de concentração plaquetária de 5 bilhões, 5 milhões de milhões, 5 bilhões. Nós em português dizemos bilhão, ok? Para diferenciar de milhão, que 1 com 6 zeros é milhão, 1 com 9 zeros é bilhão. Então, 5 mil milhões de plaquetas é o melhor para tratar as patologias intraarticulares. Este é o resultado inicial de nosso trabalho.
mas esse já foi dito por outros autores, principalmente Bansal, Filardo, em 2014. Vários outros autores já chegaram a essa mesma conclusão em trabalhos muito bem desenhados. Existe um volume mínimo e na quantidade mínima de plaquetas a ser aplicadas. O volume injetado deve ser ainda função da zona que vai receber. E nós chamamos isso de doses efetividade. Ou seja, se vocês querem, por exemplo, aplicar 1 milhão de plaquetas, se tem uma concentração de 1 milhão por microlitro, se injeta 1 ml, terá 1 milhão de milhão, 1.000 milhões. Então, é importante fazer a multiplicação do volume pela concentração para que vocês saibam quanto estão ponendo dentro de uma articulação ou periarticular. Técnicas de preparação devem mirar sempre 5 vezes a base. Esse é o melhor. Vou passar para vocês a técnica que nós usamos acá em GOR. Vocês podem anotar um pouco mais adelante nesta classe. Quando o número de plaquetas hasta 1 metro, depois de aprender a preparação, é muito importante verificar, ter certeza que a concentração é exata. E como podemos fazer isto? Normalmente as pessoas dizem que devemos ter um contador de células. Não é verdade. Para as plaquetas, os contadores de células não funcionam. A natureza da plaqueta é fazer a agregação. A plaqueta nasceu para se agregar. Então, a plaqueta se passa por um tubo, se agrega na parede. Se vai num tubo de vidro, agrega na parede. Então, todos os lugares a plaqueta agrega. Então, à medida que vai se colocando em aparelhos, não se pode ter certeza, porque a concentração é sempre menor do que da realidade. Então, o que fazemos nós? Hacemos o que os hematologistas fazem. Usam a câmera de Neubauer, esta câmera que está abaixo à esquerda. Esta é a imagem que se tem na câmera de Neubauer. E sempre se cerca uma parte, faz uma diluição de 1 para 200 e coloca na câmera de Neubauer, se cerca no microscópio e se pode ter certeza de quanto está se fazendo em cada paciente. Nós, no hospital universitário, hacemos a contagem de plaquetas em todos os nossos pacientes. Então, temos sempre certeza de exatamente quantas plaquetas estão sendo injetadas em cada paciente. Isto é muito importante porque todos os pacientes que hacemos acá estão sempre ligados a algum protocolo de pesquisa. Então, precisamos ter certeza de que quantidade está em cada paciente para saber se está funcionando ou não funcionando e fazer a correlação no futuro, qual é a melhor dose para cada patologia. As plaquetas podem estar ativadas. Quando as plaquetas estão ativadas, elas formam um gel. Este gel se chama gel de plaquetas. É um excelente andaime. Como essa imagem que vocês podem ver, ela vira um coágulo. O gel plaquetário se pode obter com a polimerização da proteína. Sempre que o PRP tem contato com colágeno, ele se polimeriza. Se pode fazer isto também usando calor. E para retardar o processo, se pode poner em hielo. Então, se saca o sangue em tubos sem citrato, o PRP naturalmente, com o calor, formará um gel em aproximadamente 15 minutos, 20 minutos. Se queres acelerar o processo, basta colocar o PRP em banho-maria, em uma temperatura um pouco mais calda, um pouco mais caliente. E se queres retardar o processo, que não se forme o coágulo, se pode poner
em hielo. Então, cambiando a temperatura, vocês podem retrasar ou adiantar o processo. Qual é um uso clínico das plaquetas em gel, por exemplo? Há muitos trabalhos na literatura. Este é um trabalho que usa gel de PRP e mostrou que existe uma eficiência de 150% mais eficaz que o hidrocoloide, que é o tratamento padrão para tratar pé de pacientes diabéticos. Tem 73% de curação em 12 semanas, contra 37% solamente com tratamento convencional. Este é um exemplo. São aplicações seriadas. Cada aplicação é feita uma vez a cada semana, uma vez a cada 7 dias. Este é o aspecto final após cinco aplicações. Como hacemos a preparação do PRP para uso intraarticular? Qual é o nosso protocolo? Isto está em fase de publicação, já mandamos para uma revista. Se tem alguma dúvida depois dessa aula, podemos esclarecer alguma dúvida, ou se depois, quando o artigo estiver publicado também, mando ao Dr. Saldanha Matar, que poderá compartilhar com vocês. Depois da primeira centrifugação, recolhemos solamente o que está arriba, solo a parte amarilla, sem recolher a capa branca, que é a capa de glóbulos brancos. Nós hacemos a infiltração intraarticular sem glóbulos brancos. As plaquetas estão sempre abaixo do plasma e arriba de los glóbulos brancos, né? Os desplazamentos centrífugo, né, a força centrífuga, ponga abaixo os glóbulos rojos. Esses glóbulos rojos, quando se barram, as plaquetas são empurradas para arriba. Então, barra os glóbulos brancos, vermelhos, rojos, e as plaquetas vão arriba, porque são empurradas. Mas para que isso ocorra, é muito importante que a força G, a força gravitacional, não seja muito grande, porque quando a força G é muito grande, as plaquetas barram também, não conseguem remaner em lo sobrenadante. Em la segunda centrifugação, nós hacemos essa centrifugação sem leucócitos. O PRP é rico em leucócitos, preferivelmente em tecidos conjuntivos e tendinopatias, preferivelmente. E qual é o protocolo de centrifugação? Esses são diversos trabalhos da literatura, em Vendramin, Lopes, Carmona, Anitua, são vários protocolos. O que nós hacemos em la primeira centrifugação, 5 minutos, com 300 G, 300 gravidades. E o segundo ciclo, com 17 minutos a 700 G. Vocês podem mirar que em lo primeiro centrifugação, a força G não é grande, são 300 G. No segundo ciclo, é mais do que o dobro, é 700 G. Então, esta é muito importante fazer esta sequência, porque se vocês não fazem isso, não terão um bom resultado. A primeira etapa é a extração de sangue. Depois, hacemos a centrifugação e obtenemos, como neste frasco, uma separação. Está arriba do plasma, com as plaquetas, em meio estão os leucócitos e abaixo estão os glóbulos rojos. Depois da segunda centrifugação, obtenemos um líquido claro, que está um pouco mais abaixo, tem uma camadita pequena, parecem grumos blancos.
estas são as plaquetas que estão todas agregadas. Então, antes de fazer a injeção, separe o fundo e hace uma mistura para que as plaquetas voltem a se suspender. Caso contrário, elas estarão todas juntas, não conseguirão ser injetadas, não passarão pela seringa. É muito importante ser isso. Um detalhe, uma curiosidade. Eu trabalho com PRP há muitos anos. Sempre faço as preparações, preparo o PRP, injeto. 2 anos para cá, faço um câmbio e começo a estudar plaquetas. Quando começo a estudar plaquetas, a primeira coisa que faço é: que estou injetando? Estou injetando plaquetas? Estou injetando plasma pobre em plaquetas? Então, preciso mirar quanto tem de plaquetas. E a primeira coisa que descubro é que os produtos que injeto, algumas vezes tinham boa qualidade e outras vezes não tinham boa qualidade. Isso muitas vezes ajudou a explicar, a entender por que alguns pacientes evoluíam melhores que outros. Agora temos pessoas que fazem a preparação. O chefe do grupo de preparação da PRP é o Dr. Ronaldo, que não é médico, é biomédico, que trabalha com pipetação, com laboratório toda a vida toda. Então, tem muita experiência, tem muita mão para fazer a preparação. Então, conselho para vocês é ter uma pessoa treinada para ser a preparação de todos os produtos biológicos. Este será uma grande diferença no resultado de seus pacientes. Depois hacemos a aplicação. Nós sempre fazemos bajo ultrassonido. É muito importante sempre fazer com ultrassonido. Aqui vocês podem ver estes acima são residentes. Na outra foto é o Dr. Paulo Randan com o Dr. Arturo Menegasses, fazendo com outro colega que também está sempre junto conosco, nós outros. É muito importante sempre fazer os procedimentos guiados por ultrassonido. É uma grande diferença na aplicação, que você tenha certeza que o produto está sendo aplicado no local correto. Uma coisa nova é novo protocolo de estudos que estamos fazendo agora, nós junto com a professora Silvia, de tratamento usando PRP em artropatia de pacientes hemofílicos. O tratamento base para hemofílicos são com medicações que são muitas vezes muito caras, como $20.000, são medicações com radiosinoviórtese, são radiofármacos que se colocavam dentro da articulação, mas agora não estão disponíveis em nosso país porque são muito custosos. Então, estamos iniciando novo protocolo com o uso do PRP e posso dizer para vocês que os resultados iniciais são muito bons. É sempre muito importante realizar todos os procedimentos com a ajuda de ultrassonidos. Já falei antes, mas estou reforçando um pouco mais agora. É muito importante fazer uma proteção personal, sempre usar luvas, fazer uma desgemação, uma técnicas assépticas e ter certeza que a agulha está sempre dentro do local correto que vocês vão fazendo. Para nós é muito importante fazer treinamento. Hacemos treinamento em todas as semanas para nossos residentes, nossos mestrandos, nossos doutorandos, e hacemos tratamento de todas as articulações. Fazemos quadril, joelho, rodilha,
espalda, ombro, shoulder. Hacemos todas as articulações. Vocês podem mirar nesta imagem que o produto injetado não é tanto amarillo como a outra, está um pouco rojo. ¿Por quê? Porque este produto é um PRP rico em leucócitos. Acá estamos fazendo um tratamento em uma lesão do manguito rotador. Então, o produto cambia de acordo com o que queremos tratar. Uma coisa muito interessante é que depois que se inicia um trabalho com ortobiológico, se faz um tratamento, se torna quase que um experto em ultrassonido. E isto é muito importante, porque algumas vezes, em pacientes como esses, muito gordos, muito obesos, sofreram receberam uma prótese total de rodilha, algumas vezes têm dolor. Nestes casos, não cabe mais tratamento com ortobiológico porque não tem cartilagem. Mas, se vocês sabem fazer tratamento usando Doppler e ultrassonido, vocês podem fazer neuromodulação. A neuromodulação é muito importante para tratar alguns pacientes. Eu gostaria de falar um pouco sobre nosso grupo, que é o grupo de medicina regenerativa da UFRJ, que chamamos GOR. É uma curiosidade sobre nosso símbolo, nossa logomarca. Esta é a foto número 51, sacada em 1952 por esta mulher chamada Rosalind Franklin. Rosalind Franklin fez essa foto em 1952. Se vocês repararem, nosso símbolo, nossa logomarca, tem uma intenção de lembrar a foto número 51. Rosalind Franklin morreu aos 37 anos, em 1958. Seu chefe era William Wilkins. E seu chefe, não sacou a foto, mas foi seu chefe que recebeu 4 anos depois de sua morte, junto com Watson Crick, o prêmio Nobel de la dupla hélices do DNA. Watson e Crick foram as pessoas que disseram que o DNA era uma dupla hélices. Vocês podem mirar que a dupla hélices, quando giramos, hace um X. Esse X é exatamente essa imagem que Rosalind Franklin fez. Ou seja, Rosalind Franklin foi a pessoa que primeiro fotografou o DNA e sua forma, e isto validou a teoria de Watson e Crick. Então, nós em GOR hacemos uma homenagem a Rosalind Franklin com nossa logomarca. Se vocês têm interesse em falar um pouco sobre pós-graduação, em mestrado, doutorado, pós-doutorado, vocês podem entrar em contato com o Dr. Saldanha Matar ou enviar um e-mail para mim. Falarei para vocês um pouco sobre isso. Esta é uma aula gravada, não sei se teremos oportunidade para falar pessoalmente, mas estarei ao vivo no Zoom com vocês no sábado, para que possamos esclarecer dúvidas ou coisa como esta. Mas se tivermos um problema com a internet, temos certeza que vocês poderão ver toda a aula, porque está gravada. Nos vemos em alguns minutos. Abraço.